A paz do Senhor, irmão. De casa, amém? Gostaria de pedir para os irmãos se colocarem de pé para que eu possa fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por esse dia que nós estamos aqui reunidos para louvar e adorar o Senhor, Jesus. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa usá-la, Senhor, e para que nenhuma palavra que saia da minha boca venha de mim, Pai, mas que venha do Senhor sempre. Que o Senhor possa falar comigo, possa falar com a Sua igreja, e que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar. Eu queria ler lá em Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Eclesiastes 12, 6 e 7. Diz: a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Faz um tempo que eu perdi um parente na minha família, um primo meu, e foi um momento muito triste na nossa família. Eu não tive muito contato com ele pela família morar longe, mas né, o meu pai tinha contato com ele, minha mãe teve muito contato com ele, então todos nós ficamos muito tristes. E era uma pessoa nova, ele tinha 47 anos e ele morreu de uma forma muito triste. E desde esse dia, que foi no final de dezembro do ano passado, Deus tem falado muito ao meu coração sobre como a nossa vida é passageira. O Senhor, Ele nos dá o sopro da vida, Ele nos dá a oportunidade de estar aqui. E eu fiquei refletindo sobre o que a gente tem feito com esse tempo que o Senhor tem nos dado. Porque a vida, ela passa de repente, ela passa muito rápido e a gente perde muito tempo. E a gente não aproveita a vida como o Senhor desejaria que a gente aproveitasse. Então, Deus dá um tempo determinado para cada um. E lá em Jó 14:15 diz: tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver, e isso está resolvido. Então, o Senhor sabe exatamente o tempo que a gente vai viver. A pastora costumava falar que é como se a gente tivesse uma senha, cada um tivesse uma senha, mas a gente não sabe qual é a nossa senha e a gente não sabe quando a gente vai ser chamado. Então, é mais ou menos isso. Pode ser amanhã, pode ser daqui 30 anos, pode ser daqui 10 anos. E a gente vive como se a gente fosse ficar aqui por um bom tempo, mas, na verdade, a gente não sabe a nossa hora, a gente não sabe o nosso tempo. Então, como eu disse, Deus dá essa oportunidade de nós estarmos aqui. E cabe a nós decidir como iremos usar essa oportunidade. Então, a vida é algo muito grandioso. Deus formou você de forma única, por um propósito. Então, Deus te formou exatamente desse jeito, com essas qualidades, com esses defeitos, por um propósito específico. E muitas vezes a gente não entende, mas cada um tem um propósito, cada um nasceu com algo para fazer aqui. A gente não é inútil nessa terra. Mas, como eu disse, a vida ela se vai de repente. E Salomão usa exemplos de coisas que, de repente, quebram, se destroem de uma hora para outra, como a gente deu nessa passagem. Então, assim é a vida. Acontece muitas vezes de repente. Então, há apenas duas opções de vida: viver pela carne ou pelo espírito. E ambos geram consequências. Eu fiquei pensando muito na ideia que o mundo tem de aproveitar a vida. Porque lá fora as pessoas falam: faça o que você quiser, o que você tiver vontade, o que te faz feliz. E muitas vezes são coisas momentâneas que geram consequências muito graves. E que muitas vezes geram consequências da nossa saúde, geram consequências da nossa família. E muitas vezes algumas pessoas pagam até com a própria vida
todas essas consequências. E quando a gente vive pelo Espírito, é muito diferente, porque as coisas não são necessariamente imediatas, mas o preço que a gente paga por viver essa vida pelo Espírito é algo muito grandioso, muito maravilhoso, que não tem preço. Nada pode pagar a vida como Jesus, porque traz uma paz maravilhosa, a gente se sente completo e a gente se sente feliz, não precisando de coisas momentâneas. Então, qual tipo de vida Deus espera que nós levemos? Como aproveitar a vida segundo a vontade de Deus? E eu pensei em 4 coisas que fazem com que a gente aproveite a vida segundo a vontade de Deus. E a primeira é não perder tempo. É preciso administrar bem o tempo que o Senhor nos dá. Eu fiquei pensando, se no final da nossa vida a gente somasse todos os segundos, minutos e horas que a gente passou sem fazer nada, simplesmente olhando para o teto ou fazendo coisas fúteis, coisas inúteis, mexendo no celular, vendo a rede social, muitas vezes vendo perfis de outras pessoas com um padrão inalcançável que a gente nunca vai alcançar, ou desejando coisas que provavelmente não vão levar a nada. Então, a gente passa muito tempo perdendo o nosso tempo, gastando o nosso tempo com coisas inúteis, e não podemos dar atenção para futilidades. A gente tem que administrar bem o nosso tempo de forma, sim, visando a nossa vida espiritual, mas também outras áreas que vão beneficiar a nossa vida. A área profissional, o que nós temos feito para que cada um de nós possa crescer na nossa área profissional, na área acadêmica, porque só ir à escola, só fazer faculdade, só ir ao trabalho não é o suficiente. A gente precisa se dedicar, a gente precisa gastar tempo para se fortalecer nessa área também. Acrescentar coisas para a nossa família. Quanto tempo você tem passado com seus familiares? A gente reserva tempo para tantas coisas e a gente se isola muitas vezes na nossa própria casa. Sabe? Hoje, com a rede social, é muito comum que cada um fique no seu canto, com o seu aparelho, falando com outras pessoas, e a família fica esquecida. Dentro da sua própria casa. A gente esquece de dar atenção para os filhos, para o pai, para a mãe. E é muito precioso passar tempo com a nossa família. Eu sou muito grata, porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma companheira de vida que é a minha mãe, minha melhor amiga, e a gente faz várias coisas juntas, e isso me fortalece muito, me dá uma confiança muito grande na minha vida ter alguém tão especial do meu lado. Então, que a gente possa cultivar mais tempo com os nossos familiares e colocar isso no nosso tempo também. Invista tempo naquilo que vai trazer retorno positivo, em curto, médio ou longo prazo. Porque nós somos muito imediatistas, então a gente não tem paciência. Coisas que demoram, que você está investindo tempo hoje, mas que vão demorar muito tempo para acontecer, a gente não quer investir, porque vai demorar, porque a gente quer coisas imediatas. Mas não, se você tem um objetivo que vai demorar, que é um objetivo de longo prazo, não desista. Continue investindo o seu tempo, porque no final você vai ver que vai valer a pena. Lá em Tiago 4, versículo 14, fala: pois vocês não sabem como será a sua vida amanhã. A gente não tem ideia. E a gente poderia ter feito tantas coisas, sabe? Às vezes, eu já vi vídeos de pessoas, até em filmes retrata isso, de pessoas que estão mais velhas e que falam: nossa, eu poderia ter feito tanta coisa, eu poderia ter conquistado tantas coisas, mas eu passei muito tempo sentado, passei muito tempo sem fazer nada ou gastando com coisas que não me acrescentaram nada. Então, nós precisamos tentar eliminar tudo o que não acrescenta. E acredite, tem muitas coisas na nossa vida, no nosso redor, que não acrescentam em nada. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo para que ele nos direcione, para que a gente possa gastar o nosso tempo de forma útil. Então, precisamos enxergar cada segundo de nossa vida como uma nova oportunidade valiosa de crescer e melhorar. Cada segundo que o Senhor te dá é para mudar alguma coisa. Cada segundo, cada tempo do seu dia é para você crescer espiritualmente, é para você crescer como ser humano e melhorar. Todos os dias nós precisamos melhorar. Porque nós estamos num processo de nos tornar parecidos com Cristo.
E isso a gente tem que dedicar todos os minutos, todos os segundos da nossa vida a nos parecer com Ele. E dessa forma a gente aproveita bem essa oportunidade que o Senhor nos dá. Segundo, planeje e sonhe. Em Lucas 14, 28 diz: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Então, reveja suas condições e circunstâncias e ore ao Senhor para que Ele faça parte do planejamento. O inimigo, ele quer calar os nossos sonhos. Ele quer que a gente não sonhe mais. Eu passei por um mês muito difícil, cheio de provações, cheio de coisas complicadas. E na sexta-feira eu vim no curso de oração e eu fui orar com o Isaac. E eu não estava conseguindo orar, e há muito tempo eu estava me sentindo assim. E eu chorava muito, porque eu sentia como se não existisse mais promessa para a minha vida. Como se eu não fosse capaz de realizar tudo que o Senhor tem para mim. E eu falava para Ele, não tem mais promessa, eu não estou conseguindo mais ver promessa. E Ele falou para mim que, independente do que eu faça ou do que aconteça, se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você pode estar hoje numa circunstância onde você fala: Senhor, não dá. Como que o Senhor quer que eu chegue nesse lugar? Se eu estou aqui, se eu sou tão falha, como que o Senhor me colocou para fazer algo que eu não estou me enxergando fazendo? Mas é porque existem processos. E cada momento da nossa vida é um processo que o Senhor nos prepara para a promessa. Mas existe sim promessa. Nunca deixou de existir promessa. Para a minha vida, para as nossas vidas, para essa igreja, sempre vai existir promessa, independente de momentos difíceis. Porque se o Senhor promete, Ele cumpre. Então, nós precisamos planejar. Algumas pessoas, às vezes, eu confio em Deus, mas ficam sentadas e não fazem, não agem, não buscam. E às vezes não, sempre a gente planeja e a gente entrega o planejamento ao Senhor. O Senhor precisa fazer parte do nosso planejamento. Porque é muito fácil a gente planejar e fazer por nós mesmos, mas quando a gente entende que o Senhor está no controle, que a gente pode planejar, que a gente pode ver as nossas condições e orar, porque muitas vezes as nossas condições não são adequadas para aquilo que a gente sonha. Mas se a gente orar e buscar e trabalhar para isso junto com o Senhor, não sozinho, aquilo pode se tornar possível, aquilo vai se tornar possível. Muitas pessoas sonham em comprar a casa própria, e isso requer também planejamento, mas requer também que o Senhor faça parte do seu planejamento. Você planeja muitas vezes para daqui 10 anos, mas aí você está planejando, mas às vezes você deixa para depois. No ano que vem eu penso nisso, no ano que vem eu começo a economizar. Comece agora. Sabe, fala: Senhor, me ajuda, me dá uma oportunidade de poder tornar esse sonho realidade. E o Senhor vai fazer da maneira dele, não da nossa, mas nós precisamos agir também, porque há coisas que dependem das nossas ações. E nós precisamos nos permitir sonhar, ter objetivos e ter metas. Lá em Salmos 37, versículo 5, diz: ponha a sua... acho que eu vou escrever errado. Nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. O Senhor nos dá a receita do bolo. Nós preparamos a massa, mas quem assa é Ele. O Senhor nos dá as estratégias. Nós fazemos essas estratégias. Mas quem vai cuidar de tudo, quem vai preparar o nosso bolo, quem vai preparar a nossa bênção, é o Senhor. Em terceiro, aproveite cada etapa e processo intensamente. Não podemos querer pular fases em nossa vida, pois são elas que vão nos sustentar para os sonhos e promessas futuras. Às vezes a gente não está vivendo exatamente aquilo que a gente quer viver, a gente está em outra fase, mas a gente fica: eu quero tanto viver aquilo, chega logo o momento de eu viver aquilo, mas a gente não enxerga que esse momento em que nós não estamos vivendo ainda aquilo, a nossa promessa, é um momento de aprendizado. Nós olhamos tanto para o futuro, para o que vai vir, e nós almejamos tanto que nós esquecemos de aprender no nosso presente. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos aprender no momento que Ele tem nos proporcionado.
Porque o Senhor tem nos dado momentos para aprender. Nós precisamos agarrar esse momento, porque isso vai servir de base para o nosso futuro. Então, existe o tempo de sonhar, de fazer e de viver. E é preciso viver cada uma dessas etapas e buscar aprender. E em Salmos 94, 19 diz: quando a ansiedade já me dominava, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Esse versículo na versão NVI. Então, nós ficamos ansiosos, mas o Senhor nos consola. O Senhor é o nosso consolador. E nos momentos em que nós estamos agoniados, eu quero sair dessa monotonia, desse negócio chato e difícil de ficar, e eu quero viver logo algo extraordinário. E o Senhor diz: calma, respira. Você está aprendendo. Você está em um processo. E quando você chegar lá na frente e ver as coisas maravilhosas que eu tenho para você, você vai saber exatamente como lidar. Em quarto lugar, seja forte. Ser forte não é minimizar ou rejeitar os problemas, e sim estar disposto a viver apesar dos problemas. Porque algumas pessoas rejeitam. Eu estou passando por isso, vou ignorar. Vou deixar para lá, isso não existe. O problema existe. E quando a gente está disposto a viver apesar dos nossos problemas, nós nos tornamos fortes, nos tornamos perseverantes. E é isso que o Senhor deseja de nós, porque o Senhor já disse: no mundo tereis aflições. O Senhor já deixou claro que não será fácil, que nunca será fácil. Mas nós precisamos continuar, perseverar e insistir, apesar de todas as lutas e problemas que virão. Ser forte é olhar uma situação difícil e enxergar no meio da tristeza alguns motivos para sorrir e continuar. Porque acredite, no meio de toda a luta, tem alguns motivos para você continuar. Seja a sua família, seja o Senhor, seja o que você vai enfrentar depois dessa batalha, porque muitas vezes vem batalhas para que a gente vença elas e conquiste a bênção. O próprio exemplo da esposa que ora para que o marido se converta é uma aprovação muito grande. Orar para que um familiar seu venha até Jesus. E muitas vezes é difícil, a pessoa vai te confrontar, vai ficar numa situação difícil. Mas quando acontece, quando aquela pessoa se converte, não tem alegria maior. É uma felicidade muito grande. E é por essa felicidade que a esposa está lutando para ver. Então, existem várias situações exatamente desse jeito. Então, não foque nos problemas, e sim nas soluções e na grandeza do Deus poderoso. Quando nós passamos por problemas, nós nunca podemos esquecer que o Senhor é grande, muito grande, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor sempre cuidou e sempre irá cuidar, e que tem sim soluções, e elas virão exatamente no tempo certo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando e nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. A dor irá passar, pois Jesus está conosco e Ele é o mestre em curar e consolar os que choram. Então, nós aproveitamos a nossa vida quando somos fortes e quando nós conseguimos viver, continuar, perseverar, apesar dos problemas. Eu tenho um testemunho para contar de uma pessoa muito especial, que eu espero que esteja assistindo. Eu tenho muito carinho pelos meus tios, irmãos do meu pai. Eu sou a neta mais nova, minha avó já é falecida. Ela faleceu quando eu tinha 4 anos. E eu costumo, assim, eles me acolheram com um carinho muito grande. E eu sou muito grata por ter eles na minha vida. Eu tenho eles muito além de tios, mas segundo os pais e segundo as mães, que eu amo muito. E o meu tio, um dos meus tios, ele está passando por um momento muito difícil. E eu não perco a chance de visitá-lo. Quando a minha mãe vai lá fazer oração, eu sempre vou junto.
para ver como ele está e para levar a palavra de Deus também. E eu fui ver ele no final do ano, faltava 2 dias para acabar o ano. E para quem não sabe, ele está com uma doença muito grave, que acabou desencadeando outra doença, uma infecção. Para vocês terem noção, ele não come mais, tudo que ele precisa ingerir, ele ingere pela sonda. Então, é uma situação bem complicada. Mas ele é uma inspiração para mim, porque a força que Deus tem dado para ele é algo sobrenatural. Ele nunca perdeu a vontade de viver. Ele nunca ficou desanimado, nem se mostrou triste, nem se mostrou magoado e nunca perdeu a fé de que o Senhor pode curá-lo. Ele precisou fazer o tratamento e ele, com a maior alegria, falou: eu vou fazer o tratamento. Ele toma os remédios com vontade. E no dia que eu fui lá com o meu pai ele leu 2 versículos para ele. E ele falou algo que eu queria compartilhar com a igreja que me deixou muito emocionada. Ele falou que não importa o que aconteça, e que se o Senhor vir buscar ele está de braços abertos para receber o Senhor. E eu orava muito para que, independente do que aconteça, ele fosse salvo, porque isso é o mais importante. Eu quero muito que ele seja curado, mas, independente do que aconteça, eu quero que ele seja salvo. E quando ele me disse isso, que reconheceu que o Senhor é o único Deus que dá a vida e tem o direito de tirá-la, eu me emocionei muito. Porque é uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, mas que nunca perde a força e a confiança em Deus. E eu queria fazer esse discurso, essa homenagem para ele, esse testemunho maravilhoso, porque ele é uma pessoa muito, muito forte. E em quarto lugar, que é o mais importante, quinto, na verdade, reconhecer quem é Deus. Porque uma vida sem o Senhor é uma vida vazia. O mundo tem a sua maneira de aproveitar a vida terrena, e perder a vida eterna. Como eu disse, o mundo oferece muitas coisas que vão passar, que vão embora, que muitas vezes nos destroem, muitas vezes nos estragam, mas reconhecer que o Senhor é o único Deus e viver uma vida para Deus é ter a certeza de que, independente do que o nosso corpo vai embora, o nosso corpo vai voltar para a terra, as coisas materiais vão ficar, todas essas coisas vão ficar, mas o nosso espírito vai voltar para Deus. Mas a nossa alma é de Deus. E quando nós vivemos uma vida reconhecendo isso, nós aproveitamos ela da melhor maneira, porque reconhecer isso nos traz esperança, fé, paz, amor e outras virtudes que o dinheiro não compra, que nada pode comprar. Essas virtudes que o Senhor nos dá, nada pode comprar. Então, qual tem sido o nosso tesouro? O que nós temos de mais valioso na nossa vida? É a nossa casa? É o nosso carro? É os nossos bens materiais? Ou é o Senhor Jesus? É a vida que o Senhor nos deu? Porque as pessoas muitas vezes arriscam a vida por coisas que não valem nada, que não são importantes. Muitas vezes deixam de viver, de aproveitar esse tempo com o Senhor por ações consequências que não levaram a nada, só a destruição. E nós precisamos lembrar de Deus antes que seja tarde. Porque o mais importante é lembrar. Mas, às vezes, nós esperamos coisas ruins acontecerem. Algumas pessoas esperam, fazem muitas coisas erradas e esperam até o fim para poder reconhecer. Mas quão bom é quando a gente reconhece quando nós estamos bem, porque nós precisamos reconhecer a Deus independente de momento bom, de momento ruim. Deus é Deus, Ele não vai mudar. E quando nós entendemos isso, e celebramos o Senhor nos momentos felizes, é muito mais satisfatório.
Então, em Eclesiastes 12, 2 diz: lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Eu queria pedir para que o coral suba. Eu também queria pedir à igreja para que vocês continuem orando pela vida do meu tio. Ele está bem, graças a Deus. Mas eu acredito na cura, e acredito que o Senhor tem poder para curá-lo, e eu creio que os irmãos também acreditam, então eu peço que orem por ele, pela minha família, e agora nós vamos ter um momento da oferta, e eu queria também fazer uma breve oração com os irmãos. Dê com todo o seu coração, porque tudo que é nosso, como a gente cantou hoje, tudo que o Senhor nos dá é dele, e nós temos o dever de dar uma parte do que ele nos dá, que muitas vezes é pouco perto do tanto que ele nos deu, então que nós possamos honrar o Senhor nesse momento. Amém?